Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como que passaram a semana? A minha semana foi super legal. Adorei pesquisar sobre organizações religiosas para trazer essa aula para vocês. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, separa lá o seu material que nós vamos relembrar um pouquinho da semana passada para a gente poder começar o nosso conteúdo novo, combinado? Então, separa o seu material que eu espero você. Então, na semana passada, lembra que nós estávamos falando sobre religiões de matriz ocidental? E a tarefa, você lembra qual era? Nós copiamos aquele haikai do Álvaro Posselt e aí você tinha que escrever um verso sobre as religiões de matriz ocidental, lembra? Se você não lembra, quem vem contar pra gente um pouquinho disso é a professora Aline Trindade, que preparou um vídeo super bacana com a leitura do haikai do Álvaro Posselt. Acompanhe o vídeo lá comigo. Aos deuses do Olimpo, como havia prometido, hoje meu quarto tá limpo. Obrigada, professora Aline, aí pela sua disponibilidade, por dividir com a gente a sua criatividade na leitura desse haikai do Álvaro Posselt. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o islamismo. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando aí, mas professora, a gente não ia começar as religiões orientais hoje? Sim, mas eu vou te explicar por que a gente vai começar pelo islamismo, combinado? Mas antes de eu te explicar, você já parou para pensar como o islamismo chegou aqui no Brasil? Quem vem contar pra gente são os professores do projeto Terra Negra. Presta atenção nesse vídeo explicando a chegada do islamismo no Brasil. Salve, salve Terra Negra! Chegamos em Foz do Iguaçu para fazer uma abordagem sobre o islamismo, nessa cidade que tem a maior proporção de muçulmanos da América Latina. Para isso, chama a vinheta! É interessante nós pensarmos a chegada do islamismo no Brasil. Considera-se que as duas primeiras pessoas islâmicas no Brasil foram duas pessoas que estavam no navio do Pedro Álvares Cabral, que aportou aqui no Brasil em 1500. Mas há uma certa controvérsia em relação a isso. Então consideramos que a grande leva de islâmicos para o Brasil começa com o chamado islamismo de escravidão. Grande parte dos negros africanos que vinham para o Brasil
eles estavam localizados no norte da África. E é uma região que, inclusive, hoje ainda tem um predomínio muito grande da religião islâmica. Então, esses negros vinham para aqui e já traziam essa religião. Claro que houve um choque cultural muito grande. É interessante nós pensarmos que a maior parte desses negros do norte da África, que eram islâmicos e que vinham para o Brasil, eles se direcionaram principalmente para qual porto brasileiro? Da Bahia, Salvador. Tanto que é interessante você observar que a ala das baianas que tem no Carnaval Carioca, ou as próprias baianas usam aquele turbante, aquilo lá é influência, tá, da religião islâmica, o que pouca gente sabe. Grande marco dessa presença do islamismo de escravidão no Brasil se deu justamente em Salvador em 1835, quando acontece a chamada Revolta dos Maleses, ou simplesmente Revolta Malês. Foi uma revolta de negros islamizados que não podiam cultuar sua religião, eram oprimidos, queriam maior liberdade religiosa e vão se organizar para tentar criar inclusive uma república na região separada do restante do Brasil, uma república de negros, e o que é interessante pensar, negros islamizados. Todos os negros maleses islâmicos seriam libertados. Os negros que não fossem maleses continuariam escravos. Foi o grande marco no Brasil desse islamismo de escravidão. O segundo momento é o chamado islamismo de imigração. Ele vai acontecer no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Principalmente, não só, mas sírios libaneses, fugindo dos horrores da guerra, vêm para o Brasil em busca de quê? Eles vêm em busca de expectativa de crescimento, de enriquecimento econômico, mas também de uma região onde supostamente houvesse uma maior liberdade religiosa, diferentemente de outras partes do mundo. Terceiro momento, o islamismo de conversão, sendo que os islâmicos preferem chamar de reversão. Na crença islâmica, todos nós nascemos islâmicos e nós estamos só voltando à nossa origem religiosa. A pessoa, então, quando ela retorna para o islamismo, é uma pessoa revertida. Tem crescido muito no Brasil, não só no Brasil, em várias partes do mundo, esse tipo de islamismo, uma vez que é uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente. Você deve estar se perguntando por que é que nós começamos pelo islamismo se nós íamos falar sobre religiões de matriz oriental. Então, o islamismo, ele é uma religião que ainda não tem uma classificação exata. Alguns estudiosos e alguns textos vão dizer que o islamismo é de matriz ocidental, porque ele se aproxima com as doutrinas e com as formas de organização do cristianismo e do judaísmo. Alguns outros estudiosos e alguns outros textos vão dizer que o islamismo é de matriz oriental, pela região onde nós temos a presença de países com maior número de muçulmanos, que são o Oriente Médio e o norte da África. Mas, como essa discussão entre os estudiosos, das ciências da religião não chegou ainda num ponto que eles concordassem e dissessem, não, é matriz oriental, é matriz ocidental, para nossa aula, a gente resolveu trazer ele aqui, encerrando a ocidental e começando a oriental. Combinado? Mas para você não esquecer dessa importância aí da gente trabalhar a ideia de islamismo junto com as matrizes ocidentais que falam do monoteísmo, eu vou pedir para você copiar esse trecho que a gente vai ler juntos. Então acompanhe a leitura comigo, depois eu dou um tempo para você copiar. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionado, é chamado por eles de Alá. Essas três crenças são as três grandes religiões monoteístas do mundo. Copia lá para você não esquecer essa informação importante.
muçulmanos contribuíram muito para o desenvolvimento do mundo ocidental. Algumas dessas contribuições foram a navegação astronômica, os estudos de anatomia, a arte de fazer mapas, a álgebra, a trigonometria e muitos outros. A navegação astronômica é quando o navio se guia pelos astros, pelas estrelas, pela lua, pelo sol. Quem desenvolveu isso foram os árabes muçulmanos. E isso ajudou muito no desenvolvimento do Ocidente, inclusive na chegada dos colonizadores aqui nas Américas, que dentro dos navios se guiavam dessa forma. Então, se a gente pensar bem, indiretamente, se não fossem os árabes muçulmanos, provavelmente Pedro Álvares Cabral não teria chegado aqui no Brasil e talvez o nosso país fosse bem diferente hoje. Super legal imaginar isso, não é? Outra coisa que eles contribuíram muito para o desenvolvimento do Ocidente foi a ideia de que o homem pode explorar e manipular o mundo sem interferir nos poderes de Deus. De acordo com os muçulmanos, Deus e ciência não são excludentes. Você pode, sim, ser uma pessoa religiosa e desenvolver a ciência. Você não precisa escolher ou acreditar em Deus ou acreditar na ciência. A ciência e a religião podem caminhar juntas. E isso é um pensamento bem interessante dos muçulmanos, que a gente ainda precisa desenvolver em alguns espaços aí da nossa sociedade. Trabalhar com a religião e com a ciência juntos, sem excluir nenhum dos dois. Super legal essa informação também, não é? E nós vamos entrar agora nas religiões orientais. As religiões orientais, a grande maioria, teve a sua origem na Índia, na China e no Japão. Então, vocês vão observar que quando a gente estiver estudando essas religiões, vai ser bem diferente da estrutura das religiões que nós estudamos nas semanas anteriores, que eram as religiões ocidentais. E dentro das religiões orientais, nós temos o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo e o shintoísmo. Eu vou pedir para você copiar esse textinho, porque é uma informação muito importante. Então, para você não esquecer, copia lá no seu caderno. relação ao hinduísmo, existe uma discussão dentro da ciência da religião e dentro do próprio mundo oriental de que hinduísmo não é uma religião,
ele não é organizado dessa forma, mas que o hinduísmo seria uma matriz religiosa que dá origem a várias outras, como o sikhismo, o vaishnavismo e até mesmo o budismo. Por isso, nós vamos ver agora um vídeo de uma matéria que pergunta pra gente: existe hinduísmo? Presta atenção nesse vídeo que ele vai contar pra gente um pouquinho de como que funciona essa organização e de onde que vem esse termo hinduísmo. As palavras hindu e hinduísmo são escritas com H, e como na língua portuguesa essa letra não tem valor fonético, ela não é pronunciada. Para entender melhor a origem desses termos, nesse texto vamos levar em conta em algumas partes a pronúncia como é feita no inglês, Hindu e Hinduism. Em primeiro lugar, deve ser mencionado que a palavra Hindu não se encontra em nenhuma escritura clássica da Índia. Também não é encontrada nos clássicos idiomas como sânscrito e tamil. A palavra hinduísmo não tem origem na Índia. Ainda assim, todas as tradições tão diversas como o shivaísmo, o shaktismo, o vaishnavismo e jainismo são chamadas de hinduísmo. Isso pode até ser uma forma mais conveniente de se referir à religião tradicional da Índia, mas não é o correto. Srila Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, fez o seguinte comentário a respeito. A palavra hindu não é encontrada na Bhagavad Gita. Ela também não existe na literatura védica. Foi introduzida pelos muçulmanos de regiões próximas à Índia, como o Afeganistão e Pérsia. Existe um rio chamado Sindhu, na fronteira com províncias do noroeste da Índia, e como os muçulmanos não conseguiam pronunciar Sindhu de forma correta, eles insistiam em chamar o rio de Hindu, e os habitantes também da mesma forma. A explicação de Prabhupada é bem conhecida entre estudiosos da tradição indiana. Nos 7 sistemas da filosofia indiana, por exemplo, Pandit Rajmani Tigunati escreve as seguintes linhas. O uso popular do termo hinduísmo não corresponde ao seu significado original. Quando Alexandre o Grande invadiu o subcontinente por volta do ano 325 a.C., ele atravessou o rio Sindhu e o chamou de Indo, o que era mais fácil para os gregos pronunciarem. Depois disso, as forças da Macedônia de Alexandre chamaram a terra ao leste do rio de Índia. Mais tarde, os invasores muçulmanos chamaram o rio Sindhu de Hindu, porque na língua deles, o persa, o som do S é convertido para o H. Assim, para os invasores, Sindhu se transformou em Hindu e a terra ao leste do rio ficou conhecida como Hindustã ou Hindustão. O conceito também é mencionado pelo historiador C.J. Fuller, que destacou o fato de que a palavra hindu originalmente significava algo geográfico e não cultural ou religioso. Além disso, ele menciona o uso dessa palavra para separar muçulmanos dos outros povos da Índia. A palavra persa hindu deriva de Sindhu, o nome sânscrito do rio Indo no Paquistão. Originalmente, ela significava nativo da Índia, a terra ao redor e além do Indo. Quando a palavra hindu entrou para o idioma inglês no século XVII, ela foi usada para denominar qualquer nativo do Hindustão ou Índia, mas gradualmente passou a significar aquele que mantinha a religião nativa e não fora convertido ao Islã. O uso do termo hinduísmo para designar a religião se deu no início do século XIX. Colocar o sufixo ismo é em parte um produto do pensamento orientalista ocidental, que rotulou o hinduísmo de forma errada, nos mesmos moldes das religiões ocidentais, especialmente o cristianismo. Assim, usar o termo hinduísmo para englobar as muitas religiões da Índia é comparável a ignorar as diferentes orientações religiosas existentes no Ocidente e colocá-las arbitrariamente sob uma mesma bandeira. Esse vídeo conta pra gente, então, que o hinduísmo, na verdade, é essa mistura
de novas religiões que vêm surgindo na Índia. Vamos ler o que o dicionário fala sobre isso? Acompanhe a leitura comigo. Terceiro dos 3 períodos da religião indiana, caracterizado por um extremo pluralismo de cultos, deuses e seitas, neo-brahmanismo, neo-hinduísmo, estendendo-se do século 6 a.C. aos dias atuais. O hinduísmo sofre o impacto de religiões estrangeiras, como o cristianismo e o islamismo, religiões indianas heterodoxas, como o budismo, jainismo e sikhismo, escolas filosóficas e míticas, dársanas e sufismo, na mistura de monoteísmo, politeísmo e panteísmo. E intensifica-se o caráter pluralista e sincrético que está na origem da própria religião indiana. Então, o que ele quer dizer para a gente é que o hinduísmo, ele é esse geral, é esse nome que os estrangeiros deram para a forma de se relacionar com o transcendente que os indianos têm. Mais ou menos, para a gente entender, nós estudamos nas aulas anteriores, dentro das religiões de matriz ocidental, que o cristianismo tem várias ramificações, lembra? Dentro do cristianismo, nós temos o catolicismo, o protestantismo, o pentecostalismo, os evangélicos, o próprio espiritismo se encaixa dentro do cristianismo se nós pensarmos que eles seguem também as palavras de Jesus Cristo. O hinduísmo funcionaria mais ou menos dessa forma, para a gente entender. Do hinduísmo, então, tem origem várias outras religiões. Por isso que alguns estudiosos dizem que não existe hinduísmo, não existe essa religião hindu. O que existem são várias religiões que nascem dessa cultura da Índia antiga. E dentro dessas culturas nós temos então várias religiões. Para a gente observar bem, é necessário então nós vermos quais são essas religiões, quais organizações religiosas têm origem dentro desse hinduísmo, quais as suas especificidades, o que cada uma traz. Nós temos aí religiões que são politeístas, que tem vários deuses diferentes. Nós temos dentro desse hinduísmo religiões que são monoteístas e até religiões que não têm a figura de um deus, que são religiões mais embasadas na filosofia. Por isso, nós vamos ver algumas dessas religiões, combinado? Acompanhe esse vídeo que eu trouxe para você entender um pouquinho melhor sobre isso. Presta atenção lá. Na Índia, os monges Vaishnavas e Shivaístas meditam nas matas ou compartilham a riqueza de conhecimento nas cidades. Suas vestes distintas e conduta religiosa fazem deles sérios seguidores de uma vida de renúncia. Os mendicantes Shaktas, budistas e jainistas vão de porta em porta pedindo esmolas. Yogis e homens meditando podem ser encontrados sentados perto de árvores ou rios sagrados, concentrados nas formas divinas e nos mantras sagrados. Todas essas figuras profundamente religiosas são os sadhus, uma parte integrante da paisagem da Índia. Sadhu é um renunciante, um indivíduo que abriu mão das aspirações mundanas, focando, ao invés disso, nos objetivos espirituais. Ele abandona este mundo em favor do próximo. Muitos sadhus são sannyasis, membros da ordem de vida renunciada. Embora a definição de sadhu não seja limitada apenas a essa ordem. Chefes de família e outros também podem ser considerados sadhus se a sua principal preocupação for a busca religiosa. Essa denominação de sadhu foi originalmente dada aos adeptos do sadhana, prática espiritual. Daí derivou a palavra sadhu.
Também deve ser mencionada aqui a classe de indivíduos que, por poder e benefício pessoal ou pela falta de conhecimento, simulam avanços espirituais ou inventam práticas espirituais não autorizadas pelas Escrituras. Os Vaishnavas se referem a tais pessoas como Sahajyas, uma palavra que passou a significar imitador, mas originalmente se referia a uma certa linha heterodoxa de seitas do budismo e do Vaishnavismo. Então, os sadhus são esses homens sagrados que existem lá na Índia. Eles podem ser sikhistas, brahmanistas, vaishnavistas, de várias religiões diferentes. Eles não estão ligados a uma religião especificamente, mas é essa ideia indiana de espiritualidade. Vamos ler um pouquinho sobre os sadhus? Acompanhe a leitura comigo. Na Índia, existem alguns homens que se envolvem por inteiro na busca espiritual. Para atingir a iluminação, na sociedade indiana, estes homens são tratados como homens santos e sábios e são conhecidos como sadhus. Eles causam estranheza por sua aparência exótica e impressionam com seu intenso comprometimento com a causa espiritual. Como você viu ali no vídeo, muitos desses homens são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver pelas ruas aqui no Ocidente, aqui no Brasil. Eles são muito diferentes e para quem não é indiano, para quem chega de fora, pode até achar meio estranho, mas são homens que se dedicam inteiramente à sua espiritualidade. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esses homens? Acompanha comigo. Na busca espiritual dos sadhus é diferente dos outros espiritualistas, pois não envolve dogmas, igrejas, mosteiros ou ashrams. Os sadhus abdicam das conquistas materiais pela realização espiritual, vivendo de forma simples, despojada e pobre. Normalmente, esses homens vivem inclusive na rua, e eles vivem de esmolas, de ajuda das outras pessoas. Mas como eles são considerados sábios, a maioria das pessoas, então, contribui para que eles possam permanecer nessa busca pela sua espiritualidade. Então, eles vivem nas ruas, mas são alimentados pela população local. E são muito respeitados, são considerados sábios, são considerados santos. Mas a Índia tem muito mais a contribuir. Se nós pensarmos bem, tem muita coisa da nossa filosofia que também veio da Índia. Quem vem contar pra gente isso um pouquinho é um monge Vaishnavista, que a gente conhece também como Hare Krishna. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre os pensadores indianos que contribuíram com a filosofia. Presta atenção lá nesse vídeo. Bom dia, Prabhu Lokashakshi. Bom dia, Hare Krishna. O senhor pode pegar e me contar quais são os maiores pensadores, na sua opinião, da cultura antiga da Índia? Bem, pensador, nós temos que ver que o pensamento indiano, que pode ser resumido as principais escolas, elas são inseridas dentro do que nós chamamos dos darshanas, 6 principais darshanas, que significa a lógica, a física, a teoria da evolução, a psicologia, a hermenêutica dos rituais, dos mantras e a metafísica, que é o Vedanta. Você vai encontrar que existem pensadores em todas essas áreas e também em algumas outras áreas artísticas. Por exemplo, na arte mesmo, você tem Bharata Muni, que é um grande pensador ligado à questão da arte. Ele desenvolveu todo um tratado sobre a dança, sobre o teatro, sobre a ciência, as belas artes. Então você vai encontrar na área da medicina, como Charakarishi e alguns outros que desenvolveram, sistematizaram a ciência da medicina. Você vai encontrar também na área da psicologia, do yoga,
que desenvolveu uma psicologia da consciência, como Patanjali, que é muito reconhecido como grande pensador do yoga. Você vai encontrar dentro da filosofia da metafísica, do pensamento filosófico, que desenvolveu muito a teoria do Advaita, da não-dualidade, que é uma análise filosófica dos Vedas, como Shankaracharya. E aí você vai encontrar do seu lado os místicos, assim, que também são grandes pensadores, como Ramanujacharya, que desenvolveu um pensamento da metafísica do Vedanta de uma maneira que está em harmonia com a religiosidade. Aí você vai encontrar também Jiva Goswami, Rupa Goswami, que foram os grandes teólogos e filósofos da escola de Chaitanya Mahaprabhu, que é o último avatar de Vishnu que apareceu 500 anos atrás. Então você vai vendo que como o pensamento védico, ele trata sobre todos os aspectos da cultura védica. Nós temos existem também pensadores matemáticos como Aryabharta. Então é muito difícil catalisar quem foi o melhor pensamento, dependendo do que tipo de pensamento que você está tendo. Se você quer falar em relação da espiritualidade, da filosofia, chegando já ao livro da mística, são esses filósofos que eu coloquei, que toda a história da filosofia, a história do pensamento religioso da Índia, eles sempre vão em embate nesses grandes pensadores da escola do Vedanta, que eu já falei, o Shankara, Ramanuja, Madhva, Nimbarka, Jiva Goswami, Rupa Goswami. Então existe assim uma grande... Agora, se nós queremos, do ponto de vista assim, espiritual mesmo, falando, o maior pensador de todos, na verdade, é Deus. E, portanto, nós podemos encontrar diferentes encarnações de Deus que se manifestaram historicamente, como Krishna, por exemplo, na Bhagavad Gita. Você vai encontrar também grandes instrutores de filosofia, como Bhismadeva. Ou então você nos Upanishads, você vai encontrar grandes sábios. Então, a Índia é um berço de pensadores. Sempre ali você sempre teve grandes pensadores, inclusive até recentemente alguns cientistas, como Ramanujan, foi um grande matemático no século XIX. E uma característica desses grandes pensadores do pensamento indiano, com algumas exceções de alguns assim críticos da religiosidade, mas a maior parte dos pensadores, eles não separavam o lado místico, o lado religioso, do lado filosófico. Ou mesmo grandes cientistas, pensadores, eles tinham o lado... porque não aconteceu isso que aconteceu no Ocidente, da modernidade que estabeleceu que o pensamento racional é superior ao pensamento místico. Então, os grandes pensadores da Índia, eles têm essa capacidade de fazer esse pensamento místico. Tá? E dentro desse pensamento indiano, que envolve toda essa questão espiritual e religiosa, nós temos algumas contribuições super importantes, como o Mahabharata, que é o maior poema já escrito. Ele tem mais de 100 mil versos, que ficam no Bhagavad Gita, que é esse livro sagrado dos Vaishnavistas. E ele traz esse conhecimento em forma de poesia. Uma outra contribuição indiana que tem se popularizado muito no Ocidente e agora é até quase que modinha na internet é a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica foi desenvolvida durante muitos séculos na Índia e hoje ela se popularizou no Ocidente, sendo uma grande contribuição. A medicina ayurvédica ela é baseada na utilização de elementos naturais, na alimentação e na meditação. Segundo a medicina ayurvédica, a alimentação pode também curar doenças, porque muitas das doenças que a gente desenvolve estão diretamente ligadas à forma como nós nos alimentamos. Se nós comemos bem, o nosso corpo fica bem. Então, se você se alimenta de muitos produtos industrializados, artificiais, você vai acabar desenvolvendo algumas doenças. Então, para a medicina ayurvédica, a nossa alimentação precisa ser natural, sem elementos industrializados, sem aquele monte de temperos prontos que a gente tem o hábito de usar aqui no Ocidente. Essa medicina ayurvédica vem contribuindo muito no desenvolvimento ocidental e na própria medicina ocidental. Quantas vezes a gente vai ao médico e junto com a orientação da medicação vem uma orientação alimentar? Quantas vezes a gente vai ao médico e ele pede para que a gente vá numa nutricionista?
Por quê? Porque o nutricionista, ele vai cuidar da nossa alimentação. Muitos remédios, inclusive, não podem ser tomados junto com alguns alimentos, com algumas bebidas, como refrigerantes, por exemplo. Então, a medicina ayurvédica vem contribuindo muito e ela é desenvolvida a partir da cultura indiana, dessa Índia antiga, de toda essa religiosidade. Super bacana, sabia disso? Eu aprendi também pesquisando para a aula dessa semana. Inclusive, aprendi várias receitas legais aí para usar no meu dia a dia. Mas agora a gente vai para a nossa atividade de hoje. Lembra da caixinha de ovo que eu pedi para você separar na semana passada? Nós vamos usar ela hoje. Eu trouxe duas aqui para te mostrar. Uma de papelão e uma de isopor, porque tanto faz qual você vai usar. Mas eu não vou te ensinar a fazer o que você tem que fazer. Essa semana você vai usar a sua imaginação. Eu só vou mostrar a atividade pronta na semana que vem. Você vai ter que imaginar como você vai desenvolver a atividade dessa semana. A atividade dessa semana é construir um barco a partir dessa caixa de ovo. Lembra que nós falamos que no islamismo uma das grandes contribuições dos árabes para o mundo ocidental foi a navegação astronômica? Então, essa navegação era feita lá, com os navios dos colonizadores que chegaram aqui na América. Então você vai pegar esse material e vai transformar em um navio, em um barco colonizador, combinado? Só para você não esquecer, copia essa tarefinha aí no seu caderno e você tem aí a semana toda para fazer o seu barco, combinado? Eu espero você copiar. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, você vai pensar aí nesse barco que é uma contribuição dos árabes muçulmanos, mas eu quero encerrar a aula de hoje com um vídeo que fala de uma contribuição também da cultura indiana, que é o programa Food for Life, que é um programa
dos Hare Krishnas, do Vaishnavismo, que é a religião que eles seguem, que é de distribuição de alimentos para quem precisa. O mestre espiritual deles, o Prabhupada, ensinava que em volta de um templo Hare Krishna ninguém pode passar fome. Então todos os templos no Brasil e no mundo todo fazem distribuição de refeições. Então você fica agora com esse vídeo mostrando um pouquinho dessa distribuição de alimentos do movimento Hare Krishna e até semana que vem.